Nas profundezas do Mar do Sul da China, existe uma fenda profunda e inexplorada. Muitos navios desapareceram nessa localização, e as causas desses desaparecimentos ainda são desconhecidas. É para lá que o John Finnegan estava dirigindo o seu barco. Com ele estão os membros da sua equipe, Layla e Joey. No barco também tem várias pessoas armadas, lideradas por um homem chamado Hanover. Foram eles quem pagaram o Finnegan para poder levá-los até uma certa coordenada e depois trazê-los de volta, sem perguntas. Mas uma tempestade se formou e um trabalho que parecia simples à primeira vista se transformou em um verdadeiro teste para Layla, Joey e Finnegan. No entanto, o Finnegan estava relaxado, jogando cartas no computador. Enquanto isso, no Mar do Sul da China estava um cruzeiro mais caro e luxuoso do mundo, a Argonáutica. Ele foi construído com o dinheiro do bilionário Simon Kenton, que gastou uma fortuna na criação do navio e agora estava a bordo. Lá também tinha uma ladra vigarista chamada Sra. James. Ela comprou uma passagem no navio com o único objetivo de roubar o cofre com joias e dinheiro. Vendo o capitão, ela começou a executar o seu plano, esbarrando nele para pegar a sua carteira e a chave do cofre. Em seguida, ela foi direto ao trabalho, mas ao chegar ao cofre, foi pega em flagrante. Kenton e o capitão notaram o roubo e foram procurar pela ladra. Eles trancaram ela em um compartimento com suprimentos. No barco, as coisas também não estavam indo muito bem. A equipe do Hanover trouxe uma carga e o Joey decidiu verificar o que eles estavam transportando nesses caixotes. Ele descobriu que eram torpedos, e enquanto Joey os admirava, um homem apareceu e o agarrou. O grupo começou a bater no Joey, mas ele conseguiu fazer os bandidos do Hanover entenderem que era melhor não mexer com ele, caso contrário, se arrependeriam. O Joey foi resgatado sem maiores danos, mas trabalhar com essas pessoas já não era tão divertido. Enquanto isso, alguém desconhecido trocou os discos dos programas de controle do navio, fazendo com que o cruzeiro ficasse fora de operação. E enquanto ele parou, algo enorme emergiu das profundezas. Essa criatura colidiu com o navio e os passageiros entraram em pânico. Eles tentaram se salvar, mas não havia para onde fugir. Uma garota se trancou no banheiro, mas algo poderoso a agarrou e a transformou em uma massa sangrenta. O barco que caiu do Argonáutica após a colisão foi levado para longe do navio, e o Finnegan colidiu com ele, perfurando o casco do seu próprio barco. Foi necessário realizar reparos de emergência, mas não conseguiram reativar os motores, e não havia como tapar o buraco. O Joey avistou o cruzeiro à distância e sugeriu pegar peças de reposição que tivessem lá. O combustível era suficiente para se aproximar. O Hanover concordou, pois ele e seus bandidos planejavam roubar o navio e afundá-lo. A equipe do Hanover abriu uma escotilha no casco do cruzeiro, e o cúmplice deles, que havia carregado o software pirata no computador do navio, deu a eles acesso necessário. Hanover levou Finnegan e Joey com ele, enquanto Layla e Billy foram deixados no barco para poder tapar o buraco. No entanto, no Argonáutica, ao contrário das expectativas, não havia ninguém. Os passageiros pareciam ter desaparecido todos de uma vez, deixando para trás apenas desordem e poças de sangue por toda parte. Ao mesmo tempo, Sra. James desbloqueou a porta da sua cabine para sair. Enquanto Layla estava ocupada com os reparos, o corpo de um homem emergiu na água, assustando ela terrivelmente. Mas então as coisas pioraram ainda mais. Uma criatura apareceu, agarrou Layla e levou para as profundezas do oceano. Depois disso, o monstro marinho se livrou do Billy. T-Ray e Mamuli escoltaram Finnegan e Joey até a sala de máquinas, onde conseguiram pegar peças de reposição para o seu barco. Enquanto estavam ocupados, T-Ray escutou um som estranho e foi verificar. A mesma criatura que matou Layla saltou da água e transformou T-Ray em carne moída. Saindo do seu esconderijo onde sobreviveu, Sra. James voltou ao cofre. Antes de ser trancada no depósito, ela havia roubado o cartão-chave do Kenton e agora planejava usá-lo, mas foi interrompida pelo Hanover, que apareceu de repente e pegou o cartão. Só que quando abriram a porta do cofre, Kenton estava lá dentro e em pânico acertou o homem com um machado na cabeça. Ele morreu na hora. Kenton trancou-se no cofre junto com o capitão, e quando a porta se abriu, ele esperava ver o monstro que matou todos os passageiros, por isso atacou sem olhar. Enquanto Hanover e Kenton discutiam, Sra. James fugiu dali. Hanover ordenou que um dos seus capangas ajudasse, mas ele não pôde cumprir a ordem do chefe. Uma das criaturas das profundezas o agarrou e o desmembrou. Percebendo que embarcar nesse cruzeiro não foi uma boa ideia, Finnegan e Joey correram para o elevador onde estava a Sra. James. A garota deu um chute no rosto do Joey com seu salto. Sra. James tentou escapar, mas os amigos a impediram, dizendo que uma criatura estava à espera lá fora.
No próximo andar, os bandidos entraram no elevador trazendo Kenton e o capitão. Percebendo que o elevador estava cheio, o monstro atacou e cortou os cabos. No entanto, as pessoas sobreviveram, pois os freios de emergência funcionaram. Mas o lugar onde eles estavam era bizarro. Tinham corpos mutilados dos passageiros por toda parte, ou melhor, o resto deles. Depois de sair desse lugar, a equipe do Hanover, Finnegan e Joey foram pro corredor, mas por trás da próxima porta, o monstro os esperava. Ele era tão forte que facilmente amassou as paredes metálicas. Eles tiveram que fugir e se esconder em um depósito de suprimentos. Lá o capitão revelou que ninguém sentiria a falta deles por muito tempo, pois não conseguiram enviar um sinal de socorro, e agora era impossível fazer isso, já que alguém desligou todos os instrumentos do cruzeiro. Finnegan logo percebeu que essa pessoa era o Kenton, que admitiu que os custos de manutenção eram altos demais e as receitas do cruzeiro não cobriam todas as despesas. O Kenton decidiu destruir o Argonáutica e contratou o Hanover. O navio estava segurado e em caso de naufrágio, Kenton receberia uma grande quantia em dinheiro. O capitão atacou o bilionário, mas a luta foi interrompida pelo monstro, que trouxe o seu estômago Billy, meio digerido. Quando o monstro foi baleado, o corpo do Billy caiu, mas não havia tempo para lamentar a sua condição. O monstro atacou novamente, e eles tiveram que abrir fogo para poder se defender. Finnegan viu outro verme gigante tentando devorar o capitão. Ele tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Nesse momento, os outros membros da equipe chegaram para matar o verme. O Kenton percebeu que essas criaturas vieram de profundidades onde a luz não alcança, sugando todos os fluidos do corpo e depois descartando os restos. Depois de escutar essa explicação sobre os vermes das profundezas, Finnegan, Joey e Sr. James se dirigiram ao barco. John decidiu não esperar por ajuda. Ele consertaria o barco e sairia dali. Kenton os guiou pelo cruzeiro, conhecendo o caminho mais curto até o barco do Finnegan. No entanto, um corredor inundado bloqueou o caminho, forçando John a mergulhar e nadar até o outro lado para explorar a rota. Quando outro monstro chegou aos que esperavam, eles decidiram não esperar pelo sinal do Finnegan e pularam na água. Mas nem todos chegaram ao outro lado do corredor. Um monstro agarrou Maisie e tentou devorá-lo, mas ele usou um explosivo para matar a criatura. Os sobreviventes se dividiram em dois grupos, um liderado por Kenton, que queria se esconder no cruzeiro e esperar por socorro. Os outros, incluindo Finnegan, pretendiam sair dali o mais rápido possível. Finnegan conseguiu convencer os outros de que permanecer ali não era uma opção, já que o navio estava afundando e eles não poderiam sobreviver por muito tempo. Além disso, outro verme apareceu para se banquetear. "O que vocês estão olhando?" ele perguntou, e conseguiu escapar. Os outros seguiram as orientações do Kenton, mas o proprietário do navio ficou para trás e tomou outro caminho. No final, a equipe encontrou o covil do monstro, onde estavam centenas de corpos humanos, desfigurados. Percebendo que poderiam ser as próximas vítimas, eles fugiram. A criatura os perseguiu e, para distraí-la, Hanover atirou na perna do Joe. No entanto, Joe foi mais esperto que o monstro. Ele escapou do corredor e se escondeu. Logo o verme encontrou Hanover e tentou matá-lo, mas ele ainda estava vivo e pediu ao Joe com um olhar para que ele desse uma arma para acabar com seu sofrimento. Joe lhe deu a arma, mas logo se arrependeu, pois o Hanover tentou matá-lo com a última bala. O monstro devorou Hanover vivo. Finnegan e a Sr. James desceram até o barco para ativar o piloto automático. Joe também usou torpedos para que pudesse detonar quando seu barco colidisse com o cruzeiro. Planejando destruir o monstro marinho com esses torpedos, de alguma forma, sem peças sobressalentes que ele perdeu no navio, seu barco não poderia ser consertado. Enquanto Finnegan estava ocupado, Joey apareceu e ajudou a configurar o piloto automático. Enquanto isso, a Sr. James procurava as chaves do jet ski com a qual poderia chegar à ilha mais próxima. Ela foi confrontada por Kenton, que exigiu as chaves, e a Sr. James obedeceu, mas não imediatamente. Quando Kenton a encurralou, Finnegan apareceu e atirou nele. O bilionário fugiu para o barco do John, enquanto Finnegan e a Sr. James enfrentaram o chefe final, um monstro maior que todos os outros, que não poderia ser morto com uma arma automática. John e Sr. James montaram no jet ski e fugiram da criatura. Nesse momento, o filho do Kenton ativou o barco do Finnegan, sem saber que ele estava navegando em direção ao cruzeiro no piloto automático. Quando os dois barcos colidiram, os torpedos explodiram, destruindo o cruzeiro com um monstro dentro. John e Sr. James conseguiram escapar e ao amanhecer chegaram à ilha mais próxima. Foi então que o Finnegan percebeu que o jet ski estava quebrado e sem o Joe, que entendia de mecânica, seria muito difícil de consertá-lo. Isso significava que ele e Sr. James estavam presos na ilha por um bom tempo. No entanto, Sr. James não ficou triste.
Ao invés de lamentar, ela beijou o John. Nesse momento, o Joey apareceu no mar. Ele sobreviveu e conseguiu chegar à ilha. Quando os amigos se reencontraram e perceberam que estavam a salvo, eles escutaram um rugido vindo das profundezas da ilha. Era uma criatura mais aterrorizante do que aquela que atacou eles no cruzeiro. Mas agora, o Finnegan estava pronto para enfrentar esse novo monstro. Então, tudo é finalizado.